Boa tarde a todos. É um prazer estarmos juntos. Hoje com uma amiga muito especial, entre este grupo de amigos especiais, Alexandra Martins, que vai conversar connosco sobre cristais. A Alexandra é uma estudiosa, no verdadeiro sentido da palavra, com interesse, com entusiasmo, sempre com a vontade de aprofundar aquilo que vai aprendendo. É uma estudiosa na área dos cristais, quer do ponto de vista físico, material dos cristais, quer do seu ponto de vista energético. Poder-se-ia até mesmo dizer, quer do seu ponto de vista espiritual. E, portanto, vai ser uma satisfação, vai ser certamente inspirador, vai ser, acima de tudo, um prazer estarmos juntos e escutar com atenção aquilo que a Alexandra nos vai dizer. Deste modo, Alexandra, está aberta a sessão. Como se costuma dizer, o palco é teu. Muito obrigada, Carlos, antes de mais também pelo convite e obrigada a todos por estarem presentes. Foi de facto um desafio, como diz o Carlos, porque nunca fiz nada disto e digo desde já que não sou especialista de coisa nenhuma, nunca estudei formalmente nenhuma destas áreas, mas pronto, através da minha mãe, que a maioria saberá que sou filha da Isabel. Olá! O Carlos soube deste meu interesse e deste meu caminho e fez-me este desafio então para vir partilhar convosco um pouco daquilo que eu tenho aprendido e daquilo que eu tenho descoberto neste mundo interessante que é o mundo dos cristais. E, portanto, vou começar então a partilhar convosco uma pequena apresentação que fiz. O título desta pequena palestra surgiu numa conversa com o Carlos, porque foi precisamente isto que eu lhe disse que teria eventualmente a partilhar convosco. Eu não sou nenhuma especialista de coisa nenhuma, aquilo que eu posso efetivamente tentar partilhar um pouco é o caminho de descoberta que eu tenho feito nos últimos 2 anos, sensivelmente, nesta área, e queria começar por falar um pouco daquilo que é, na realidade, um cristal. Tenho aqui um pequeno índice para saberem um pouco o que podem esperar desta apresentação. E vou começar então por vos explicar, de um ponto de vista químico, geológico, científico, o que é efetivamente um cristal e o que é que não são cristais e de que forma é que eles funcionam, falando um bocadinho do aspecto mais científico, mas fazendo sempre a ponte, porque eu sei que estou com o público certo nessa área, que é a área que mais me interessa, sem dúvida, que é a área de cura e a área mais ligada à espiritualidade, mas a verdade é que inevitavelmente existe uma ponte entre uma coisa e outra e às vezes a própria ciência ajuda a explicar de uma forma mais acessível até a forma como efetivamente os cristais podem funcionar. E portanto eu sou fascinada por ambos os aspectos, pelo aspecto mais científico e pelo aspecto mais metafísico e mais espiritual. Então, o que é um cristal? A verdadeira a definição de um cristal é um sólido inorgânico, um mineral, que tem obrigatoriamente 2 coisas. Tem uma composição química definida, que é sempre a mesma, e tem uma estrutura molecular organizada, que também será sempre a mesma, havendo algumas variações dentro de alguns tipos de cristais específicos que podem ter diferentes estruturas moleculares, e é isto que se chama a estrutura cristalina do cristal, que é a forma como as moléculas se agregam e que nem sempre é visível num cristal a olho nu, mas ao microscópio é possível verificar que efetivamente as moléculas têm sempre o mesmo padrão. E às vezes acontece efetivamente haver exemplares em que a forma exterior do cristal mostra precisamente essa mesma organização molecular. E isso também será interessante um pouco mais à frente, relativamente ao modo de funcionamento dos cristais. Existem mais de 4.000 minerais diferentes, compostos, por sua vez, por cerca de 110 elementos químicos diferentes. Portanto, é um mundo gigantesco. Existem inúmeros minerais diferentes, já sem falar sequer
nas diferentes composições que surgem em sítios específicos, composições específicas de cristais que estão juntos num mesmo mineral e que também têm o seu interesse. Depois, vamos falar um bocadinho daquilo que não são cristais. Nós, no senso lato, no mundo vamos-lhe chamar cristaloterapia ou litoterapia, também há quem se refira como litroterapia, que nós chamamos cristal um pouco por facilidade de linguagem a todas estas coisas, embora não sejam formalmente, cientificamente cristais. Existem uma série de outras coisas a que nós também chamamos cristais e por facilidade depois iremos continuar a referir-nos a eles como cristais, mas que de facto não o são. Nomeadamente, temos os sólidos amorfos. Os sólidos amorfos, por um motivo ou por outro, não desenvolveram podem inclusive ter uma composição química definida, e têm-no muitas vezes, mas por uma razão ou por outra geológica, não desenvolveram essa estrutura molecular organizada. Daí se chamar um sólido amorfo, porque não têm esta estrutura definida, geométrica, inclusivamente. Um dos exemplos que eu vos posso dar é, por exemplo, dos vidros vulcânicos, nomeadamente as obsidianas, que temos aqui algumas fotografias. Estas fotografias foram todas tiradas por mim da minha coleção. E as obsidianas não são efetivamente cristais, são vidros vulcânicos que se formam por um processo geológico através do arrefecimento do magma. Quando o magma vem à superfície, geralmente, nem sempre tem que vir à superfície, mas muitas vezes quando o magma vem à superfície e depois arrefece, forma um vidro vulcânico, porque o arrefecimento é demasiado rápido para que as moléculas tenham tempo para se organizar e se agregar. E um bocadinho mais à frente vamos ver porque é que isto poderá ser também interessante de um ponto de vista curativo e de um ponto de vista energético. Temos também outro exemplo de sólidos amorfos, que são os carvões, que são uma espécie de amálgama de material orgânico, muitas vezes de folhas, de restos de animais, etc., que, em vez de serem decompostos como habitualmente são pelos inúmeros animais que existem nos solos e que permitem decompô-lo, neste caso, por uma razão ou por outra, geologicamente acabaram por se agregar e serem compactados e virem a formar efetivamente estes carvões, que também não são cristais, não têm esta estrutura molecular organizada. E temos aqui alguns exemplos, aqui nesta minha fotografia. Este redondinho aqui muito brilhante é um azeviche, e temos aqui uma chunguite em bruto e uma chunguite rolada, e aqui uma antracite. Esta antracite inclusive está em bruto e suja mesmo as mãos, é mesmo um carvão, e qualquer um destes pode efetivamente ser utilizado da forma como os carvões são usados normalmente para a queima. São um hidrocarboneto, aliás são compostos maioritariamente por carbono, sendo os que têm mais quantidade de carbono, são mais puros em quantidade de carbono, são precisamente a chunguite que aqui tem e também a grafite, que todos conhecemos e todos usamos nos nossos lápis, que é praticamente só composta por carbono. Portanto, na realidade estes minerais têm usos múltiplos na nossa vida e às vezes nem sequer nos damos conta disso. Temos também o exemplo das resinas. Aqui especificamente temos o exemplo do âmbar e do copal. São ambos resina de árvores que fica solidificada e fica preservada, tem milhares e milhões de anos, aliás. A diferença entre o âmbar e o copal, só por uma questão de curiosidade, é que o âmbar é muito mais antigo em termos geológicos, o copal é muito mais recente. E, portanto, o âmbar tem uma densidade muito maior, é muito mais duro, e o copal é muito menos duro, muito menos denso e, inclusive, é utilizado por muita gente queimado para aromatizar o espaço ou para fazer limpeza, da mesma forma que se usa incenso. Muita gente gosta também de queimar copal, que também, lá está, não são cristais, e sabemos que muitas vezes, inclusive, surgem pequenos animais que foram preservados dentro destas resinas e que, inclusive, aumentam o seu valor e os tornam muito interessantes.
O âmbar especificamente, fugindo um bocadinho aqui à ordem do tema, mas o âmbar tem uma particularidade muito interessante, que é o facto de conter ácido succínico, que é uma substância que comprovadamente tem efeitos anti-inflamatórios. E há muita gente, até faz parte das crendices populares e de coisas que as pessoas utilizam, que vêm já dos tempos dos nossos avós e dos nossos bisavós, muita gente aconselha às crianças pequenas, aos bebés, particularmente quando têm os dentes a nascer, usarem âmbar, porque se considera que é protetor, mas que também ajuda precisamente quando os dentes estão a nascer. E presume-se que seja também, em parte, por causa deste efeito que ele tem, anti-inflamatório, que naturalmente que não é uma dosagem como seria a de um medicamento, mas que, seguindo um bocadinho o princípio homeopático, acaba por também ser um pouco absorvido através da pele e também tem algum efeito, mas isso também veremos um pouco mais à frente, mais em detalhe. E temos também um dos tipos de minerais que mais me assustam e me fascinam ao mesmo tempo, que são as tectites e as pseudotectites. São todas elas criadas, pelo menos as tectites, as pseudotectites, muitas vezes são casos em que nós não sabemos ainda exatamente qual foi a gênese daquele mineral. Sabemos que tudo indica que tenha tido o mesmo tipo de origem, mas não se tem exatamente a certeza. São causados ou pelo impacto, efetivamente pelo impacto na Terra, ou por uma explosão já dentro da atmosfera terrestre de meteoritos. E que, inevitavelmente, quer no caso do impacto, quer no caso da explosão na atmosfera, produzem um calor e uma pressão tremendos que liquefazem o solo em redor e os minerais que este contém, e depois o que acontece é que, numa forma muito semelhante, e aliás são extremamente parecidos com alguns tipos de obsidianas, que são os tais vidros vulcânicos, são muito, muito, muito parecidos. Na prática são praticamente a mesma coisa. Simplesmente, em vez de serem provocados pelo magma, de vulcões, por exemplo, são provocados por esses meteoritos que provocam um calor imenso e eles muito rapidamente arrefecem. Inclusive, alguns deles têm uma forma muito característica, quase parece que têm assim uma cauda, precisamente porque aquele material é lançado em todas as direções a uma velocidade tremenda e acaba por arrefecer ainda em pleno voo. E então são muito interessantes porque, inclusive, algumas tectites, provavelmente não a maioria das que se encontram facilmente no mercado, algumas têm, inclusive, na sua composição química, minerais que não são de origem terrestre. Nem todos, mas alguns têm, efetivamente. E também são muito interessantes, precisamente por causa da forma como se formam e da influência que isso depois tem na sua energia. Temos o exemplo destes amarelinhos aqui, que se chamam vulgarmente Libyan Desert Glass, ou vidro do deserto da Líbia, e que foram formados no deserto do Saara, perto daquilo que é hoje o país que conhecemos como Líbia, e daí o nome dele, e que, por ser um solo principalmente formado por areia, e a areia é extremamente, tem um teor de sílica extraordinariamente elevado, que aliás a sílica é o componente que se encontra, por exemplo, no quartzo, que é um dos elementos, um dos minerais mais abundantes na Terra. E, portanto, esta tectita em particular é praticamente quase só sílica pura, petrificada. E temos aqui estas, todas as outras, não, na realidade, estas aqui ao cantinho, vêm da Indonésia, são conhecidas por Agni Manitite, que significa pérola do fogo divino. Há quem as conheça também por Sintamanis, e foram formadas próximo da ilha de Java e encontram-se em toda aquela região e têm a particularidade de serem encontradas principalmente, se não só, é possível que seja apenas, no mar. Portanto, não são muito frequentes de encontrar e não são muito, muito fáceis de encontrar. E são tesouros especiais para quem gosta de minerais em geral, porque são um bocadinho mais raros, têm uma formação um bocadinho diferente e têm uma energia completamente diferente da habitual. E temos também, além dos sólidos amorfos, temos as rochas. Agregados, algumas também são conhecidas por concreções, não vale a pena entrar em grande pormenor, mas tenho aqui também alguns exemplos da minha própria coleção
de rochas que na realidade são simplesmente agregados de diferentes minerais, têm diferentes composições e, portanto, não são um cristal, nem são um mineral, são um conjunto de minerais que se encontra tipicamente em determinadas zonas. Este aqui, mais escuro, em bruto, que podem ver aqui em cima, isto aqui é um dos exemplos mais comuns, é basalto, e este vem da nossa ilha de São Miguel, nos Açores. Foi-me oferecido pela Carolina, que está agora aqui presente também a assistir, e é basalto, que é uma rocha vulcânica. Mas temos também um exemplo muito frequente e muito comum, que é o do granito. Esta pedra que aqui está mais branca, com umas manchas azuladas e que tem as manchas pretas também características do granito, é um exemplo que vem, ela chama-se mesmo K2 e vem dos Himalaias, precisamente junto ao sopé do monte, da montanha K2, e é nada mais nada menos do que granito daquela zona, com inclusões de azurite, que são estas manchinhas azuis que aqui vemos e que é um cristal. E temos também este outro exemplo, estas duas que estão aqui ao lado, que são índigo gabbro. Ora, o granito é um dos tipos de gabbro, é um tipo de rocha. E este em particular, que é o índigo gabbro, é conhecido por merlinite e é um cristal extremamente místico, daí que eu também tivesse interesse em incluí-lo aqui, porque acho muito interessante para qualquer pessoa que tenha práticas espirituais. E temos aqui uma série de outros exemplos, temos aqui uma pequenina verdinha que é o naquite. Como podem ver, alguns destes minerais poderia pensar-se que são efetivamente cristais e não são, são rochas mesmo, são agregados de cristais. E temos, por fim, os fósseis. Os fósseis são nada mais, nada menos do que ou o próprio, que é bastante mais raro, ou o próprio corpo do animal ou da espécie vegetal que foi preservada, e vamos ver um exemplo a seguir que é muito interessante, ou aquilo que é mais frequente é a marca desse ser vivo que ficou, que hoje em dia está preservada em rocha, habitualmente, e às vezes em cristal. E às vezes temos a junção das duas coisas. E temos aqui também alguns exemplos da minha coleção. Estas duas conchinhas aqui em espiral, que são maravilhosas, e que são um exemplo perfeito da geometria sagrada, esta espiral, são conhecidas como amonites e eram animais de concha de há muitos milhões de anos e que ficaram aqui preservados. Temos também aqui esta peça negra aqui por trás que tem estes seres cónicos, isto também eram animais de concha, isto são as conchas que ficaram aqui, a marca delas ficou preservada, são ortoceras e miquelinoceras. E temos aqui uma placa de madeira petrificada. Aquilo que acontece na realidade, naquilo que se chama madeira petrificada ou madeira fossilizada, é a silicificação da madeira. O que acontece é que, a pouco e pouco, o material orgânico, aquilo que é efetivamente a madeira, vai sendo substituído por minerais e muitas vezes é sílica, portanto são minerais da família dos quartzos, como por exemplo as opalas, e é por isso que também aparecem fósseis, dos quais este que aqui tem é um exemplo, embora não tenha essa fotografia em particular. Na sua parte de trás ele é opalizado, ou seja, ele tem aquele jogo de cores muito bonito das opalas, precisamente por isso. Ou seja, na prática, na maior parte dos casos, já não se trata efetivamente da matéria orgânica, ela foi sim substituída por outros minerais que conservaram a sua forma. Ora, então, como é que funcionam efetivamente os cristais? Os cristais funcionam de muitas formas diferentes e eu poderia provavelmente estar aqui toda a tarde a falar sobre isso, mas eu gosto muito de compreender o aspecto científico, o aspecto mineralógico, o aspecto químico, porque muitas vezes permite mais facilmente, inclusive, compreender por que motivo é que certos cristais se comportam da forma como se comportam. E começamos, inevitavelmente, pela composição química. Não conheço imensos exemplos, mas posso-vos dar alguns exemplos específicos
de cristais que têm uma composição química que é, digamos assim, é perfeitamente compatível com aquilo que é o conhecimento comum dentro deste campo, daquilo que são as propriedades terapêuticas e as propriedades espirituais do cristal, e que se explicam efetivamente também através da sua composição química e da forma como muitas vezes estes elementos químicos são utilizados inclusive em medicamentos que têm precisamente o mesmo efeito e a mesma função. Temos aqui o exemplo de várias malaquites, porque é um dos meus cristais favoritos. Este elefante maravilhoso, inclusive, fazia parte da coleção da minha mãe há muitos anos e ela ofereceu-me quando eu me comecei a apaixonar por cristais, portanto é uma peça muito especial para mim. E temos aqui uma outra malaquite também rolada, ou seja, nós temos os cristais em bruto e depois temos os cristais polidos ou rolados para ficarem com esta forma mais resistente, inclusive, e mais lisa e mais brilhante. E temos aqui um exemplo de malaquite com inclusões de crisócola. Temos este outro exemplar que é em bruto, infelizmente ele está um bocadinho sobreexposto, isto é uma cor azul clarinha, e é um cristal de hemimorfite com aqui a formação, neste verde mais escuro, de cristais de malaquite. E, portanto, ele pode ter uma série de apresentações diferentes e uma série de junções de minerais diferentes, que, aliás, na minha opinião, em termos energéticos, as junções de minerais acabam por ser sempre mais do que a soma das partes. Eles adquirem, efetivamente, quase que uma personalidade própria, mas que são cristais, todos os que aqui estão, não só a malaquite, mas os outros que se formam conjuntamente com ela, são cristais de cobre. E a malaquite é um dos cristais mais conhecidos e mais potentes, na minha opinião, de cura inclusive é cura física. E muitas das suas propriedades têm a ver precisamente com aquilo que são as propriedades do cobre, com aquilo que o cobre faz efetivamente no nosso organismo. Também não vou explanar muito sobre isso, mas acho que é bastante interessante de compreender. Temos aqui também o exemplo de magnesite, que tal como o nome indica, é composta por magnésio e que tem aqui este exemplar em bruto e tem esta pulseira. Até olhei para o pulso porque muitas vezes ando com ela, mas hoje por acaso não. E que este é um bom exemplo porque esta magnesite parece inclusive é um cérebro. E o magnésio, entre muitas outras coisas, porque o magnésio é utilizado pelo nosso organismo em mais de 300 processos bioquímicos diferentes, mas como todos nós sabemos, é muito bom, por exemplo, contra as queimbras, é um bom relaxante muscular e é excelente para o sistema nervoso. Portanto, para o cérebro, para a coluna, para a medula, para os nervos, etc. É muito importante para as funções do nosso sistema nervoso central. E, portanto, não é de estranhar muito que essas são algumas das propriedades deste cristal, precisamente como relaxante muscular, e como coadjuvante, inclusive em termos calmantes, porque o magnésio também muitas vezes ajuda a relaxar, ajuda inclusive a dormir algumas pessoas, e portanto é muito interessante porque nós até podemos pensar que eventualmente se atribuiu as propriedades de cura de determinados cristais em função da sua composição química, mas a realidade é que nós sabemos que os cristais são usados por civilizações há milhares e milhares de anos, em que não havia sequer conhecimento de todas estas coisas. E aquilo que sabemos, daquilo que foi transmitido de algumas civilizações, foi que efetivamente, já há milhares de anos, determinados cristais eram utilizados com essas finalidades sem que eles na altura soubessem, pensamos nós pelo menos, sem que eles soubessem sequer qual é que seria a sua composição química ou o que é que esses compostos fariam no nosso organismo. E é isso que também é um aspecto muito interessante para mim e que acaba por vir validar de forma um pouco mais científica, digamos assim, embora os cientistas tenham tendência para franzir um bocadinho o sobrolho, mas existe efetivamente este paralelismo. Temos aqui o exemplo também de vários dos meus cristais de kunzite, que é um cristal que também existe em Portugal, tal como a malaquita também recentemente descobriram malaquita em Portugal, têm sido descobertos cristais em Portugal que não se sabia
que nós tínhamos, mas daqueles que se sabia já há muito tempo, encontram-se também os cristais de lítio. Como nós sabemos, hoje em dia ainda por cima fala-se muito disso, das minas de lítio, para baterias e etc., que querem explorar no norte do país, sobretudo, e no centro, e nós temos efetivamente também cunzite. E também uma das minhas outras favoritas, a lepidolite, que existe em vários sítios do país também, e que também é um cristal que contém elevada quantidade de lítio na sua composição. Também temos aqui vários exemplos, em bruto e polido, e que é um dos meus cristais favoritos. Ora, é mais ou menos do conhecimento comum que o lítio foi utilizado durante muito tempo e continua a ser, em muitos casos, como estabilizador de humor. E inclusive, aqui não é também a minha área de especialidade, mas inclusive é até em certas situações de psicose e etc. E é conhecido por ser um estabilizador de humor. E o motivo pelo qual a lepidolite é um dos meus cristais favoritos, e efetivamente aquilo que eu sinto com este cristal é que me ajuda precisamente a regular um pouco as minhas emoções, a acalmar, a serenar. E eu tenho muita dificuldade em dormir e quase todas as noites eu durmo com este grandalhão, este menir aqui nas mãos. E ele tem uma particularidade que eu gosto muito. O cristal de cunzite também tem este efeito de ajudar a regular o humor, a regular as emoções, a tranquilizar, mas pelo seu tom, inclusive, também já vamos falar nesse aspecto um pouco mais à frente, está mais ligado ao chakra cardíaco e está mais ligado ao aspecto das emoções e dos afetos. A lepidolite, pelo seu tom roxo mais escuro, está mais ligado aos chakras superiores e, efetivamente, um dos efeitos que ela tem é de ajudar a acalmar aquele turbilhão mental incessante que muita gente tem e tem dificuldade em gerir, particularmente quando a pessoa vai para a cama e inevitavelmente começa a pensar em todas aquelas coisas, todas aquelas preocupações que nós temos, e a lepidolite é um dos cristais que mais me ajuda a dormir e a descansar e a acalmar o turbilhão mental e os pensamentos incontroláveis. E por isso é que é uma das minhas queridas. E também achei um exemplo curioso a dar, o enxofre. O enxofre é um dos poucos elementos que cristalizam sozinho e, portanto, a composição do cristal de enxofre é apenas enxofre. E tenho aqui alguns exemplos, tenho este exemplo em bruto, este aqui é enxofre em quartzo. O quartzo é um cristal em que conseguimos ver inúmeras inclusões, nós chamamos-lhe inclusões quando ele contém outros minerais, porque é um dos últimos minerais a cristalizar e, portanto, mais facilmente consegue haver cristais que se formam antes e que depois são engolidos, digamos assim, pelo processo de formação do quartzo. E, portanto, existem inúmeros. E se calhar também iremos falar um pouco disso mais à frente, mas o quartzo, por excelência, qualquer quartzo, é um cristal é um potenciador, é um expansor. E, portanto, qualquer cristal que se encontre incluso em quartzo terá, à partida, as suas propriedades ampliadas. E isso verifica-se em qualquer um dos casos. Já falámos então um pouco da composição química, temos também os sistemas cristalinos, que é uma coisa que para os cristaloterapeutas ou litoterapeutas é também muito interessante. Voltando um bocadinho àquilo que nós falávamos há pouco, relativamente à, à forma como as moléculas se agregam. E nós chamamos-lhe sistema cristalino, tem a ver efetivamente com a forma como as moléculas se agregam e, como eu disse há pouco, nem sempre é visível a olho nu num cristal exteriormente, mas às vezes é. E coloquei aqui alguns dos exemplos. Temos aqui, por exemplo, o cúbico. Isto é um cubo de pirite. Existem cubos de pirite, são naturais, não são lapidados pelo homem. Nem todas as pirites têm este aspecto, mas existem efetivamente muitos cubos de pirite que correspondem precisamente à forma como as suas moléculas se agregam internamente. E temos aqui, por exemplo, eu penso que isto seja uma hepatite, no sistema
hexagonal e que conseguimos ver efetivamente na formação do cristal a sua forma, etc. Temos aqui uma série de exemplos. E aqui, muito simplesmente, estas duas imagens são as únicas que não são minhas, esta fui buscar à internet e esta fui buscar a um livro, um dos livros que tenho de cristais, do primeiro curso de cristais que tirei, e que tem uma pequena tabela que explica, lista basicamente os diferentes sistemas cristalinos. Eu quis pôr os dois para poderem ver um pouco mais claramente a que é que isto corresponde em termos de forma, e alguns exemplos desses minerais e daquilo que são as suas propriedades terapêuticas. Temos, por exemplo, aqui o sistema isométrico. Estes cristais são um pouco mais conhecidos, a maior parte das pessoas conhecem a pirita, a fluorite, que têm uma função pela sua simples, pelo seu sistema cristalino, ou seja, cada cristal depois terá as suas particularidades energéticas por diversos motivos, pela sua composição química, pela forma como ele foi formado, mas um dos aspectos comuns é precisamente o facto de ser mais ou menos consensual, que cada um destes sistemas cristalinos, aos quais corresponde uma miríade de cristais, têm propriedades específicas por causa da sua forma. E, portanto, ajuda também na altura de tentar selecionar um cristal para um determinado fim, qualquer coisa que nós queiramos ou que precisemos de ajuda, também ajuda muitas vezes conhecer o sistema cristalino, porque nos pode dirigir a determinadas famílias de cristais que já têm de antemão essa propensão. Pronto, não vale a pena aqui estar a enumerá-los a todos, mas, por exemplo, o isométrico tem a função de equilibrar. Exemplos que eu gostaria de dar, por exemplo, o hexagonal, no qual temos, por exemplo, o quartzo e os berilos, que têm a função de canalizar. E é um pouco aquilo que eu vos falava há pouco, relativamente ao quartzo. O quartzo é efetivamente um canalizador por excelência e é também um potenciador dessa mesma energia que ele canaliza, portanto não é de estranhar que ele se encontre aqui. Temos também o exemplo dos berilos, a família dos berilos, no qual temos, por exemplo, eu tenho uma aqui ao pé de mim, uma água marinha, que é, pela sua cor, inclusive, está muito ligada ao chakra laríngeo e ajuda precisamente na comunicação também no aspecto de canalizar e de transmitir as coisas de uma forma mais harmoniosa, digamos assim. Temos também o exemplo do rubi, do sistema trigonal, que é um potenciador e um ativador, e a própria turmalina. A turmalina é o cristal por excelência, sobretudo a turmalina negra, que é mais conhecida, é o cristal por excelência da proteção energética. E aquilo que ela faz, efetivamente, é potenciar essa mesma capacidade de proteção e ativar essa capacidade de proteção que também existe em nós próprios. A minha aragonite, que eu gosto muito, 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 e que ajuda precisamente a equilibrar o lado físico e o lado espiritual, e que ainda ontem tinha uma conversa com o Carlos, antes desta conferência, em que lhe dizia que uma das coisas em que os cristais mais me ajudaram foi a conseguir finalmente, porque por outras práticas infelizmente não o consegui, também vou falar um pouco mais à frente sobre isso, a ajudar-me a conseguir estar presente no momento, a conseguir estar aqui e estar centrada, que no fundo acaba por ser um pouco isso. Quando o físico e o espiritual estão equilibrados, a pessoa está perfeitamente harmónica e consegue estar plenamente presente em espírito e fisicamente. E é um pouco isso que eu sinto também. E pronto, temos alguns outros exemplos, mas realmente o motivo pelo qual isto para mim é muito interessante é porque existe este paralelismo entre a forma do cristal e aquilo que são as suas propriedades também energéticas. Disto eu não irei falar muito, porque infelizmente eu gostaria de poder mostrar-vos alguns exemplos, mas não tive possibilidade, algumas coisas faltavam-me equipamentos, etc. Mas é também relativamente às propriedades eletromagnéticas de alguns cristais. Temos aqui este exemplo desta foto de baixo, em que eu tenho um pequeno cristal de magnetite, que já agora esta forma que ele tem é perfeitamente natural, não foi lapidado, ele aqui está numa base, está sobre um quartzo, foi lapidado desta forma, mas isto é um pequeno ímã e mostra que efetivamente a magnetite é magnética. O exemplo da chungite, que é um daqueles carvões que eu vos mostrei há pouco, que tem uma grande capacidade de absorção de radiação,
tal como a malaquite, por exemplo, e também iremos falar um pouco mais disso mais à frente. O quartzo, que é piezoelétrico, e a turmalina, que é piroelétrica, que conseguem efetivamente gerar uma corrente elétrica que é mensurável, e é isso que eu gostaria de vos poder mostrar. Infelizmente não foi possível porque não tinham o equipamento necessário, mas se forem à internet existem vídeos e fotografias e exemplos precisamente a mostrar com um multímetro que alguns dos cristais, por exemplo a turmalina, após fricção, alguns não precisam, por exemplo a chungite, tem efetivamente uma corrente elétrica sempre, e portanto, se virem o polo positivo e o polo negativo, ela vai sempre acusar, vai sempre acusar alguma coisa. E isso também é muito interessante. E lá está, também está alinhado com aquilo que são as propriedades de cura e as propriedades energéticas destes cristais, porque a magnetite, por exemplo, é um dos cristais por excelência para manifestação, porque ela permite precisamente atrair aquilo que a pessoa pretende manifestar, que vai muito ao encontro do seu magnetismo, evidentemente. O motivo pelo qual a chungite é um excelente cristal de proteção, não só de proteção energética em termos da nossa própria energia, mas também, efetivamente, tem a capacidade de absorver uma grande quantidade de radiação eletromagnética dos nossos aparelhos, dos nossos telemóveis, por exemplo. Uma coisa que se usa muito são pequenas placas de chungite que se colam nos telemóveis e que ajudam um pouco a absorver aquela radiação para que ela não nos faça tão mal. E nós sabemos também que o quartzo é utilizado em inúmeras coisas, e na indústria, a turmalina também, e que tem efetivamente estas propriedades. E finalmente também, inevitavelmente, podemos falar do efeito placebo, que é real e que a própria medicina reconhece como tal, e que, aliás, faz parte integrante e inevitável de qualquer ensaio clínico. Sabemos que existe sempre um grupo que toma um determinado medicamento ou recebe um determinado tratamento e um outro grupo que toma um placebo, ou seja, toma uma coisa inócua que não tem nenhuma substância ativa e que não fará absolutamente nada. E a verdade, e isto é sabido também pela medicina por causa disso, é que inevitavelmente dentro do grupo de controlo que toma o placebo, existem pessoas que melhoram. Existem pessoas que têm, efetivamente, uma melhora clínica como se estivessem a tomar a substância terapêutica. E, portanto, quando se diz, isso é o efeito placebo, como se fosse assim uma espécie de desvalorização, não é, na realidade não é. Sabemos perfeitamente que tudo é energia, e sabemos perfeitamente que os nossos pensamentos e as nossas crenças pessoais acabam por co-criar também a nossa realidade. E, portanto, não é de estranhar, e eu acredito piamente nisto, que uma parte do efeito terapêutico, do efeito curativo dos cristais, seja também uma forma de efeito placebo. No entanto, isso é uma coisa que não me preocupa, a mim pessoalmente não me preocupa absolutamente nada que alguém me diga, mas isso se calhar, já pensaste que isso se calhar é efeito placebo? A realidade é que o efeito placebo funciona. Por isso é que existe este conceito, tal como existe o efeito nocebo, em que nós também podemos acreditar de tal maneira num efeito negativo ou num desfecho negativo que efetivamente ele acaba por se manifestar. Portanto, não poderia deixar de falar do efeito placebo porque ele é bem real, e a ciência, felizmente, começa também a acompanhar a pouco e pouco. Por isso é que eu digo que a ciência explica os cristais dentro daquilo que são as suas próprias limitações e até onde a própria ciência já chegou e aquilo que já é capaz de compreender. Mas através da física quântica começa precisamente a demonstrar todas estas coisas que nós sabemos que são reais e que efetivamente acontecem, e também o facto de os cristais terem cada um a sua vibração energética específica. E aquilo que eles fazem, uma das várias formas como eles nos ajudam, é precisamente o facto de nos ajudarem a elevar a nossa frequência energética. E, portanto, inevitavelmente, ao nos ajudarem a elevarmos a nossa frequência energética, vamos vibrar naquele nível e vamos atrair aquilo que é semelhante. Ou seja, também é uma forma de conseguirmos elevar-nos e de conseguirmos transcender alguns estados mais densos, alguns estados inferiores, e eles também nos ajudam nesse sentido.
Ora então, e também tinha falado assim muito por alto há pouco, de que a forma como os cristais se formam, se criam, a sua gênese, em termos geológicos, também é relevante para a energia que eles têm. E voltei aqui também, dei aqui alguns exemplos dos vidros vulcânicos, para vos mostrar também mais uma magnífica fotografia em contraluz neste caso, é uma tectite. Não é uma obsidiana, não é um vidro vulcânico, no entanto é parecidíssima. Existem obsidianas muito mais comuns e muito mais abundantes, chamadas lágrima apache, que são obsidianas em bruto e que têm exatamente o mesmo aspecto, a mesma cor, a mesma textura. Porquê? Porque são também vidro com uma composição muito semelhante. Simplesmente aquilo que aconteceu foi que a forma como uma e outra se formaram foi um pouco diferente. Enquanto que as obsidianas surgiram através da solidificação e arrefecimento do magma, dos vulcões, as tectites foram, da mesma forma, minerais compostos no solo, que neste caso não pelo efeito de um vulcão, mas pelo efeito de um impacto ou de uma explosão na atmosfera de um meteorito, fez o mesmo efeito de liquefazer o solo e de liquefazer aqueles minerais e de solidificarem de uma forma de tal forma rápida, rápida em termos geológicos, naturalmente, que não chegaram a formar uma estrutura cristalina. Mas para vos mostrar que, efetivamente, uma das grandes dificuldades, e também vamos abordar isso um bocadinho no final, às vezes uma das grandes dificuldades é saber distinguir o que é o quê. E isso tem um impacto não só para quem gosta de minerais e coleciona minerais porque os acha bonitos ou porque tem um interesse geológico, mas também para quem tem, para quem gosta de trabalhar com cristais como auxiliares energéticos e como ferramentas de auxílio na cura. E efetivamente vão ser diferentes energeticamente. Essa é uma das formas como pessoas que sejam mais experientes e mais sensitivas também conseguem perceber, ok, isto parece uma tectite, mas na realidade eu acho que isto é uma obsidiana porque eu conheço esta energia e esta energia é mais semelhante. Mas naturalmente que não é a forma mais fidedigna, nem a forma mais correta de os identificar, mas queria colocar aqui também este exemplo, permite falar um pouco também disso. Mas no caso dos vidros vulcânicos, em particular das obsidianas, a rapidez com a qual elas solidificaram e a forma turbulenta como elas surgiram e como elas nasceram, são o fruto de um fenómeno turbulento, vai fazer com que a sua energia seja também um pouco turbulenta e que tenha um efeito muito rápido. São cristais que, precisamente, têm um efeito forte, têm um efeito rápido e empurram a pessoa para rapidamente largar aquilo que não interessa ou rapidamente processarem uma determinada coisa, etc. Que tem a ver precisamente com a forma como elas nascem, como elas se formam. As tectites, que são uma espécie de unicórnios do mundo dos cristais, do mundo da cristaloterapia, são especiais, não só porque também têm estas características. Muitas vezes as tectites são conhecidas em áreas diferentes, consoante o tipo de tectite que é, são conhecidas por forçarem, entre aspas, a pessoa a lidar com determinadas coisas e a andar com a vida para a frente. São um pouco. Chegam efetivamente a causar transtorno, sobretudo, particularmente em pessoas que são mais sensitivas. Isto é como tudo, há pessoas que podem dormir com uma tectite em cima da testa e não se passa nada, mas pessoas que sejam particularmente sensíveis a isso podem efetivamente causar um pouco de convulsão interna e às vezes ao início a coisa é assim um bocadinho difícil de gerir e às vezes precipitam mudanças. Inevitavelmente isto é como tudo, as mudanças acontecem se tiverem que acontecer e se forem pelo melhor. E isso é uma das coisas que é uma das regras não escritas dos cristais, é que os cristais não estão cá para nos fazer mal, os cristais para já não têm interesse nenhum nisso e se estão cá há milhares e milhares e milhares de anos, são muitíssimo mais sábios do que nós. São extraordinariamente estáveis em termos energéticos, porque são imutáveis, eles criam-se daquela forma e existem daquela forma, e portanto são extraordinariamente estáveis. E são coadjuvantes, que são nossos auxiliares, ou seja, nunca têm, às vezes as pessoas têm, este cristal vai implodir a minha vida, vai fazer morrer alguém. Os cristais não fazem mal a ninguém. O que podem efetivamente fazer, e eu já tive experiências dessas, e eu
fujo de algumas tectites que ainda não comprei por causa disso. Porque efetivamente, às vezes, dão-nos aquele empurrão, às vezes não muito suave, do ok, tu sabes que tens que olhar para esta área da tua vida, tu sabes que isto não está bem, tu sabes que tens aqui um problema que estás a ignorar ou que ainda não tiveste capacidade para gerir. E essa é uma das coisas interessantes para mim relativamente a trabalhar com cristais, é que eles nunca nos deixam totalmente desamparados. E depois, pronto, depois também entra um bocadinho daquilo que é a crença pessoal de que o cristal vem ter com a pessoa quando a pessoa está preparada para ele. E a pessoa escolhe aquele cristal quando está preparada para ele. Verifica-se muito isso, por exemplo, com crianças. Tipicamente, quem faz isto com seriedade e com cuidado não anda a recomendar cristais para crianças, sobretudo para crianças abaixo dos 14 anos, sensivelmente 14, 16 anos, porque ainda não estão plenamente formadas, porque ainda estão a desenvolver-se, inclusive os seus próprios corpos energéticos ainda não estão plenamente maduros. E não temos nada que andar a interferir. Mas isso leva muitas vezes as pessoas a achar que, ai meu Deus, eu não posso deixar os meus filhos, eu não posso deixar uma criança mexer nos meus cristais, sobretudo se forem cristais ligados aos chakras inferiores, por exemplo. Ah, não, as crianças, alguma vez, não posso. Pedras pretas, coisas, não pode ser. E não é verdade. As crianças são muitíssimo mais sábias do que nós e são regidas unicamente pela intuição, ainda não têm toda a poluição mental que nós temos. E, portanto, as crianças são inacreditavelmente sábias e eu, ao longo do curso que fiz e de algumas partilhas que tenho feito com várias pessoas da área e etc., é uma das coisas que surge muitas vezes nas partilhas, é o meu filho estava doente, por exemplo, o meu filho tinha uma virose e foi buscar uma fluorite, que é um cristal conhecido por ter efeitos antivirais. Ou, ai, a minha filha estava com dores de garganta e só quer cristais azuis claros, que são cristais que estão ligados, como aqui a nossa água marinha, que estão ligados ao chakra laríngeo e, portanto, que ajudam a tratar esta zona e a equilibrar energeticamente esta zona e acabam por ajudar um pouco também nessas coisas. E, portanto, aí também nós verificamos que se nós gravitamos para determinado cristal, e mais uma vez eu estou a usar cristal aqui no senso lato, mesmo quando não se tratam cientificamente de cristais no verdadeiro sentido da palavra, mas quando nós gravitamos para um determinado mineral, é porque de alguma forma, a algum nível, a nossa alma sabe que está pronta para ele e que precisa dele e que está disponível para trabalhar com ele. Nós temos que estar disponíveis para trabalhar com os cristais. Eu já tive a experiência de ter cristais ou que me ofereceram, ou que se calhar tive muita curiosidade, mas tive mais olhos do que barriga e se calhar ainda não me sinto bem, o cristal chega e eu pego nele e ainda não... Estou com medo de ti. E normalmente o que é que eu fazia nesses casos? Punha numa caixa, fechava num armário, longe da vista, longe do coração, por favor não me faças mal. E hoje em dia, muitas vezes eu tenho conversas com eles. E às vezes, por isso simplesmente, eu digo a alguns cristais, olha, eu sei que tu me podes ajudar nesta e nesta e nesta área, mas eu não me sinto ainda preparada para abordar isto. Eu sei, eu tenho consciência que existe esta área da minha vida, este aspecto, que eu se calhar terei que trabalhar. Mas não sejas muito bruto comigo, porque eu ainda não sinto muito preparada. E a verdade é que eu sinto que os cristais nunca nos deixam completamente separados. Se alguns são assim um bocadinho mais brutos, efetivamente, e são, também nos vêm ajudar a desenvolver as ferramentas de que nós precisamos para conseguirmos finalmente lidar com essas coisas, com esses aspectos mais difíceis, ou com os nossos lados sombra, ou com coisas que nós ainda não trabalhamos sobre nós próprios, ou na nossa vida, ou hábitos que nós sabemos que deveríamos mudar e não conseguimos, ou não temos essa iniciativa. E eles dão-nos um bocadinho esse apoio também. Mas, retomando então um bocadinho aqui o fio à meada, outro exemplo que eu também dou é o da resistência e da densidade dos cristais, e dou aqui o exemplo da malaquite e da turmalina. Por acaso pensava que tinha posto aqui uma turmalina e não pus, mas basicamente o que acontece é que, dependendo da forma como se, não só dos seus componentes, mas da forma como se formam, quanto tempo é que eles levam a formar-se, as pressões a que são sujeitos, as metamorfoses, porque muitas vezes há cristais que são o efeito, são metamórficos, ou seja, na sua origem eram um determinado cristal, inclusive, e depois, por duas vias diferentes, ou porque sofrem
pressão ou temperatura acrescidas, ou pelo contrário, porque começam a ser sujeitos a elementos que os corroem ou que os decompõem, acabam por se transformar num mineral diferente e acabam por se transformar num cristal diferente. A malaquite é um desses cristais que é uma das várias formas da oxidação do cobre. É dessa forma que ela se forma. Mas, no caso da turmalina e da malaquite, são cristais que são muito densos. São cristais que são muito duros. Não quer dizer que sejam muito resistentes em termos de partir ou não partir, mas que são extremamente densos, que são extremamente... E isso confere-lhes uma grande capacidade de absorção, quer no caso da turmalina, quer no caso da malaquite. A turmalina é um cristal conhecido, sobretudo da turmalina negra, por ser o cristal de proteção energética por excelência e o mais acessível e o que quase toda a gente conhece minimamente. E uma das coisas que faz com que seja tão eficaz é precisamente porque ele tem uma tão grande capacidade de absorção energética por ser extremamente denso, consegue absorver muita porcaria, por assim dizer. A malaquite, como cristal de cura, é um pouco o mesmo. Absorve efetivamente e ajuda à dor, ajuda a tratar, sobretudo a dor e o desconforto físico e a doença física, precisamente porque também tem essa grande capacidade de absorver grandes cargas, que outros cristais, e é por isso que eu pus aqui esta outra imagem, que surgiu um bocadinho mais cedo, esta imagem é a minha maravilhosa família de calcites. As calcites são carbonatos de cálcio e são muito abundantes, são muito comuns, formam-se muito à superfície, não são sujeitas a muita pressão, a muita temperatura, e são muito menos densas e muito mais frágeis. As calcites, existe uma escala, a escala de Mohs, que é utilizada para classificar os minerais relativamente à sua dureza superficial, se são riscáveis por outros, digamos assim. O mais conhecido é o quartzo, que é um 7, e por isso é um dos vários testes que também são muito engraçados, às vezes, até são coisas giras para fazer com miúdos quando eles têm interesse, para mostrar, para conseguir identificar alguns cristais e distingui-los entre si. Uma das formas às vezes é a dureza, por exemplo, como é que uma pessoa distingue um quartzo cristal completamente translúcido de um vidro. O vidro é muitíssimo menos duro nessa escala de Mohs e, portanto, o quartzo vai riscar, a ponta de quartzo vai riscar o vidro, enquanto que o oposto não acontece. E as calcites, para mim, são um bom exemplo disso e também são cristais que eu gosto muito, porque são muito pouco resistentes a todo o tipo de coisas. A água muito facilmente se começam a desagregar e a dissolver. Se caírem, partem-se com muita facilidade, são extremamente... está-me a faltar a palavra em português, são brittle, são quebradiças. Mas o facto de um cristal ser menos resistente não significa que não seja extraordinário e que não tenha propriedades incríveis. Um cristal que está muito próximo, por exemplo, da dureza da calcite, inclusive é um pouco abaixo, que é apenas um 2, as calcites estão à volta do 13 na escala de Mohs, que vai de 0 a 10, e a selenite é um 2. Ora, a selenite é o cristal por excelência da limpeza energética das pessoas, dos espaços e de outros cristais. Tanto que é um dos meios mais utilizados por pessoas que trabalham neste meio para limpar e energizar os nossos cristais, que também falaremos um pouco melhor disso mais à frente. Portanto, o facto de serem mais frágeis não significa que não tenham propriedades extraordinárias. O que é que acontece muitas vezes com estes cristais? É que são muito mais leves, são muito mais acessíveis. Foram criados aqui à superfície connosco, em níveis muito mais superficiais. E, portanto, são energias que nos são muito mais confortáveis, mais familiares, que são mais suaves. E as calcites são um desses exemplos, precisamente, de cristais que são muito acessíveis, mesmo para pessoas que estão a começar ou que são extraordinariamente sensíveis, que não estão ainda habituadas a trabalhar com certos cristais de frequência mais elevada ou mais intensos, mas são extraordinariamente eficazes naquilo que cada uma delas faz. E eu digo sempre, não é por acaso, que as calcites são daqueles cristais que vêm em todas as cores do arco-íris e, portanto, é possível fazer aquilo que nós chamamos um kit de chakras de calcites, só de calcites. Porque existem calcites
para todos os chakras, e elas são extraordinárias, são extremamente, ajudam muitíssimo em diversas coisas, mas são uma energia mais leve, mais facilmente digerível, mais familiar, mais próximo daquilo que está à superfície connosco, digamos assim. E, portanto, também a forma como eles se formam tem efetivamente alguma influência nas propriedades que têm e naquilo naquilo que fazem. E também muito por alto, até porque vocês serão garantidamente muito mais conhecedores disto do que eu, não tenho dúvidas nenhumas, mas apenas fazer uma abordagem muito por alto à conexão aos chakras. Embora isto não seja uma coisa matemática, não se pode dizer que todos os cristais azuis, claros, ligam ao chakra laríngeo. Mas é uma regra que se pode usar com bastante segurança. O que acontece muitas vezes, e que torna um bocadinho difícil às vezes falar das propriedades dos cristais, o que é que este cristal faz, o que é que aquele cristal faz, o que eu sinto é que os cristais são seres extraordinariamente evoluídos e extraordinariamente complexos. E há muitas coisas, muitos dos níveis a que os cristais operam, alguns deles mais do que outros, e daí também ser muito interessante as correspondências entre os cristais e determinados chakras, e existem, não vou falar disso particularmente, mas existem também associações que são um bocadinho, como é que eu ia dizer? Às vezes são coisas um bocadinho pessoais. Aquilo que funciona para uma maneira, de uma pessoa de uma determinada maneira não significa que seja uma coisa universal, mas algumas são mais consensuais. Existe também uma ligação entre alguns cristais e os signos, tanto que se fala das pedras dos signos e do cristal do mês do nascimento e etc. Mas existe efetivamente uma conexão entre os cristais e os chakras. O que pode acontecer é que, pela sua extraordinária complexidade, tentar explicar o que é que um cristal faz ou como é que um cristal funciona é sempre redutor, porque é sempre à escala daquilo que nós compreendemos neste corpo e com esta mente humana, e na realidade, em muitos aspectos, eles transcendem-nos e trabalham também a um aspecto energético, não só ligado ao nosso corpo físico e à nossa aura, mas também aos nossos corpos subtis e inclusive ligados aos chakras transpessoais, alguns deles. Mas, particularmente assim nos cristais que são mais corriqueiros, que são mais conhecidos, é muito é fácil e é relativamente seguro fazer uma associação prévia entre, ok, este cristal é vermelho ou este cristal é negro, provavelmente está ligado ao chakra raiz. Ou inclusive a chakras inferiores, ou chakras, o estrela da Terra, por exemplo, e por aí. E, portanto, uma das coisas que se faz em litoterapia ou cristaloterapia é fazer alinhamento de chakras usando cristais, de acordo com a sua cor. E, portanto, eu faço sempre também esta associação entre o chakra e a cromoterapia, que é outra das formas como os cristais também funcionam, porque as cores têm determinadas conotações, mesmo fora destes meios. Se são cores frias, se são cores quentes, inevitavelmente existem determinadas associações, até psicológicas, que se fazem e que também influem, ao fim e ao cabo, no efeito terapêutico que eles acabam por ter. E, portanto, eu acho que não vale a pena explicar muito, até porque certamente que vocês saberão mais sobre isso do que eu, mas só mesmo para enumerar que nós temos então, isto deveria talvez estar ao alto, mas isto era a forma mais fácil de vos mostrar. Portanto, começando à esquerda pelos chakras inferiores e subindo, nós temos o Muladhara, que é o chakra raiz, que muitas vezes está associado a cristais vermelhos, ou pretos, ou castanhos também muitas vezes. Temos o Svadhisthana, que é o laranja, que é o nosso chakra sacral, que está ligado à nossa criatividade, às nossas emoções. Isto é um aspecto que eu descobri mais recentemente e que é muito interessante. Eu podia estar aqui um dia a falar-vos de várias coisas. Uma das coisas que eu aprendi com uma das pessoas que sigo e que verifico que é verdade é que nós temos muita tendência para achar, por exemplo, que a intuição está ligada aos nossos chakras superiores, sobretudo ao terceiro olho. E na realidade a intuição manifesta-se de maneiras muito diferentes e liga-se de maneiras diferentes a
centros energéticos a determinados chakras. E um dos chakras onde está muito, muito, muito ligada e muito envolvida a intuição é precisamente o segundo chakra, onde estão também armazenadas muitas vezes as nossas experiências de infância, traumas, coisas que são recalcadas, etc. E é por isso que muitas vezes as pessoas têm tendência para trabalhar menos os chakras inferiores, porque acham que se nós estamos num caminho de espiritual, de elevação, então nós temos que trabalhar cá em cima. E na realidade não, é muito importante, e isso é uma das coisas que os cristais trabalham muito, é precisamente todos estes centros energéticos estarem harmonizados, estarem a funcionar em pleno e o lado espiritual e o lado físico estarem em harmonia e estarem ambos a funcionar em pleno e a pessoa poder ter a sua ligação lá acima, ao eu superior e às entidades superiores, e ter também a ligação à terra, à raiz. Portanto, fala-se muito também de cristais de ancoramento, de cristais de enraizamento, e não por acaso, a esmagadora maioria dos cristais que são conhecidos por serem cristais protetores, são cristais ligados a estes chakras inferiores, particularmente ao chakra raiz e aos transpessoais inferiores, que são cristais de enraizamento, são cristais de ancoramento. Não é por acaso, não é? Portanto, continuando aqui a nossa escadinha, temos em seguida aqui o nosso amarelo, o nosso plexo solar, o Manipura, que está ligado, lá está a cor amarela, e que está ligado ao ego, que não é só negativo, como sabemos, não é? À manifestação, à nossa capacidade de manifestar no plano físico as nossas intenções e os nossos planos e os nossos projetos, à forma como nós nos manifestamos no mundo e como nós nos mostramos aos outros, a nossa vitalidade, etc. E, portanto, inevitavelmente, cristais amarelos que estão ligados ao plexo solar têm também características de auxílio e de equilíbrio destes aspectos. Temos o cardíaco, que é o nosso centro, que é o chakra que faz a ligação entre os chakras superiores e os chakras inferiores, que é o Anahata, que tem não uma, mas duas cores associadas, não de uma forma tão livre como falamos, por exemplo, do raiz, que, sim, cristais, alguns são vermelhos, outros são pretos, mas aqui existe efetivamente uma definição muito nítida. Ligado ao cardíaco estão ligadas a cor rosa e a cor verde. O lado rosa yin, feminino, e o lado yang, masculino, num sentido lato, evidentemente. E em termos de terapia com cristais, sabemos que tipicamente os cristais verdes estão mais ligados, embora não só, porque aí entra, lá está, a extraordinária complexidade e os níveis diferentes a que os cristais conseguem operar, mas os cristais verdes estão mais ligados a uma cura física, a algo manifestado concretamente, e os cristais cor-de-rosa estão mais ligados ao aspecto emocional, às nossas emoções, às nossas ligações aos outros, de uma forma mais emocional. E daí termos então estas duas aqui representadas ligadas ao nosso Anahata. De seguida temos, já falei várias vezes dele, porque quando uma pessoa fala em público é muito importante, e o meu às vezes fala demais, que é o Vishuddha, o nosso chakra laríngeo, que está ligado normalmente a um azul claro e que está ligado à nossa capacidade de comunicação, de expressão, de iniciativa, à nossa independência também, à nossa capacidade de nos exprimirmos e também de compreendermos os outros. E isto é muito interessante porque, por exemplo, quando se fala de cristais numa perspectiva de cura física, quais é que são os cristais que nós usamos para tratar uma infecção de garganta? Vamos usar cristais ligados ao laríngeo, mas os ouvidos também. E, portanto, isto é um aspecto que às vezes é um bocadinho negligenciado também relativamente a esta ligação entre os chakras e os cristais, é que não é só a nossa capacidade de nos exprimirmos, mas também a capacidade de ouvirmos os outros e de compreendermos os outros, que também está ligada aqui, que também é muito interessante. Temos depois o nosso Ajna, que é o terceiro olho, que está normalmente ligado a cristais ou azul escuro, tipicamente a cor associada é o índigo, e depois aqui existe um bocadinho de flutuação, porque isto é tudo assim um bocadinho relativo, a verdade é essa,
não há regras absolutas nisto, são guias, assim, gerais, digamos assim, também por vezes cristais violetas, que está ligado, lá está, à intuição, à lógica, à clarividência, a todas essas coisas. E por fim, o nosso chakra da coroa, o nosso Sahasrara, ao qual estão ligadas as cores roxa e branca ou transparente. Portanto, por exemplo, um cristal de quartzo cristal transparente, é um dos cristais que está ligado a este chakra. E temos o meu preferido, que é a ametista. Depois existe uma miríada de outras coisas, por exemplo, há cristais que têm uma energia mais yin ou mais yang, e portanto pode ser útil conhecer isso para equilibrar esses aspectos em nós, ou para usar de um determinado lado do corpo, e depois aí entra um bocadinho nos preciosismos e naquilo que faz sentido para a pessoa. E também falarei um pouco mais disso mais à frente. Mas, por exemplo, há cristais que são mais eficazes usados do lado direito, que é mais yang, ou do lado esquerdo, que é mais yin, ou para equilibrar, precisamente fazer o oposto. Se a pessoa tem ali uma energia demasiado masculina, demasiado preponderante, se calhar precisamente fazer o oposto para equilibrar um pouco. Portanto, todos estes aspectos são aspectos interessantes que podem ser estudados e formas quase infinitas em como podemos compreender melhor a forma como os cristais funcionam para nos conseguirmos ajudar melhor a nós próprios e utilizá-los de uma forma ainda mais específica, digamos assim. Como utilizar os cristais? Aquilo que é mais falado e aquilo que é mais recomendado, e é aquilo que eu pessoalmente tenho mais dificuldade em fazer, confesso, e depois mais à frente também falarei um pouco mais disso, é na meditação. Mas a verdade é que os cristais são extraordinários para usar em meditação, porque muitos deles são coadjuvantes, precisamente, ajudam a limpar a mente, ajudam a aquietar, ajudam a concentrar, das mais variadas formas, inclusive às vezes o simples facto de nós podermos estar a sentir o cristal nas nossas mãos, ajuda-nos a concentrar ali, ou olharmos para ele, concentrarmos no cristal, vermos as suas inclusões, também pode ajudar. E depois porque têm-se experiências extraordinárias, porque inevitavelmente a meditação conduz a estados de abertura em que nós não estamos habitualmente, a não ser por vezes quando estamos a dormir, é outra das formas que eu por acaso não acrescentei aqui, mas que é outra das formas muito interessantes de trabalhar com cristais, é dormir com eles e ver o que eles nos trazem. A meditação é uma boa forma de conhecermos um cristal, de criarmos uma ligação íntima com aquele cristal, de nos conhecermos mutuamente, porque isso é uma particularidade que eu também encontro em muitos cristais, é que à medida que eu o vou conhecendo e que ele me vai conhecendo a mim, eu vou descobrindo facetas e ele vai se revelando a mim. Inclusive, cristais que têm brilhos, cristais que têm certos reflexos, acontece muitas vezes serem muito tímidos quando nós os recebemos, e à medida que vamos trabalhando com eles, ou que vamos andando com eles, ou olhando para eles, ou meditando com eles vão se revelando e às vezes dão-se mudanças drásticas mesmo no aspecto físico do cristal. E a meditação é uma boa forma de o fazer. E às vezes permite-nos aceder a outros estados de consciência em que temos experiências extraordinárias. Infelizmente não é o que eu mais uso, mas é uma das formas mais completas e mais indicadas de utilizar os cristais. Usar os cristais no ambiente da casa de uma forma deliberada e consciente também é muito interessante. Quer as formas naturais, e eu vou aqui mostrar alguns exemplos, temos, por exemplo, os geodos. Os geodos formam-se efetivamente assim. São um agregado de rocha, ou têm uma matriz por fora, e por dentro são ocos, e houve uma infiltração de solvente, seja água, seja outro, com determinados elementos químicos que permitiram aquela cristalização em vácuo e que formam estas coisas extraordinárias, que isto parece uma bola de rocha sem piada nenhuma, e depois a pessoa abre e lá dentro é esta maravilha. Os geodos são muito bons para utilizar no ambiente, limpam e energizam, quer os ambientes, quer cristais que se possa colocar lá dentro também podem ser usados dessa forma, e são muito bons para usar no ambiente, sobretudo em zonas que são comuns, em áreas comuns da casa ou em áreas públicas. Porquê? Porque fazem com que a energia esteja permanentemente a circular e, portanto, aquela energia nunca estagna, fica ali em circular, vai sendo limpa pelo cristal, vai sendo equilibrada pelo cristal, mas de uma forma muito lenta e muito suave,
com todas estas pontas, infinitas pontas, normalmente são de quartzo ou de ágata, que são muito bons para utilizar dessa forma. Temos também as drusas, que são qualquer formato. Como é que eu hei de explicar? A diferença entre uma drusa e um cristal em bruto, digamos assim, é que o cristal é um bocadinho, o em bruto é um bocadinho amorfo, enquanto que a drusa são formações cristalinas, ele cristaliza de forma com estas aparências magníficas. E temos também, este não é o melhor exemplo, mas era o exemplo que eu tinha, um exemplo de drusas espírito, os chamados quartos espírito. Este até nem é o melhor exemplo. Acontece muito nos quartos, sobretudo, em que nós temos cristais que se formam, estas formações cristalinas, estas pontas naturais que se formam, e depois temos uma espécie de mini pontinhas em toda a superfície dos cristais, porque houve ali uma segunda cristalização, ou aquilo simplesmente cristalizou daquela forma, e costuma-se dizer que aquilo funciona como se fosse um coro, em que todas aquelas mini pontinhas estão todas elas a trabalhar de forma harmoniosa, portanto também são drusas, as drusas espírito são muitíssimo boas para usar em espaços comuns, para precisamente ajudar a harmonizar o próprio ambiente e as energias diferentes e dissonantes das várias pessoas. Temos os quartos mestres, que infelizmente eu não tenho aqui grandes exemplos, mas nesta drusa consegue-se ver aqui uma ponta, especificamente nos quartos. Estas pontas formam-se de forma completamente natural. E existem casos mais raros em que eles se formam com formas específicas, ou formam losangos, ou têm, por exemplo, um lado com uma face com 7 lados, com um triângulo de um lado e um triângulo do outro. Também não vale a pena agora estar a aprofundar infinitamente, mas os quartos mestres são quartos cujas pontas têm uma forma específica ou um agregado específico, até em termos numerológicos, neste caso seria o 373, que têm propriedades específicas. Uns são canalizadores, outros são receptores, outros são particularmente amplificadores. Temos alguns que são os elos do tempo, uns que são mais adequados para tratar coisas passadas, outros que são muito bons para olhar para o futuro, para quem tem essa capacidade, essa clarividência também, ajudam muito a olhar e a poder ter alguns vislumbres daquilo que poderá acontecer futuramente. E, portanto, também são outra coisa muito interessante que a natureza nos brindou e que têm propriedades muito interessantes. E depois há imensas formas naturais, esta aqui que não é nada de específico, mas que é uma mica que formou umas rosetas extraordinárias que parecem rosas e que, para quem conheça e quem estude, e eu estou apenas a dar os primeiríssimos passos nessa área, mas é uma área que me fascina, a área da numerologia e a área da geometria sagrada, é muito interessante porque também aí existem paralelismos de simbologias muito, muito interessantes e muito úteis de utilizar com propósitos específicos. Temos também formas polidas, por acaso temos aqui 2 drusas naturais, mas tem aqui uma série de formas, e também este geodo, mas temos aqui uma série de formas que são polidas pelo homem para ter este formato, e que também cada uma delas tem uma particularidade, tem propriedades específicas, ou podem ser utilizadas com fins específicos. Por exemplo, as esferas são muito boas para terem ambientes em que se quer alguma calma, alguma serenidade, porque a energia do cristal difunde-se de forma perfeitamente harmoniosa e por igual. Temos as pirâmides, que são potenciadoras e que literalmente canalizam energia lá de cima para os nossos intentos, para os nossos projetos, e também falaremos um pouco mais disso mais à frente. Os geradores, que são literalmente geradores que concentram aquela energia e amplificam e potenciam aquela energia, que são muito bons para usar, por exemplo, no centro de redes de cristais, de mandalas, etc. Só para vos dar aqui alguns exemplos. E não resisti a encher-vos de fotografias, porque eu acho isto lindíssimo. Evidentemente que, lá está, estas formas são criadas pelo homem, são esculpidas e polidas. Esta varinha, não, esta varinha de ametista é uma varinha natural, tal como falámos, os quartos efetivamente cristalizam em ponta e assumem naturalmente estas formas, e isto é uma varinha de cristal, isto é a verdadeira varinha de cristal,
que têm estes arco-íris extraordinários, que é outra coisa que, entre alguns de nós, é muito valorizada quando os cristais têm arco-íris, porque o arco-íris, e eu sinto realmente essa diferença na energia do cristal, traz energia, traz alegria, traz muita alegria, traz muita leveza, e portanto quando um cristal tem arco-íris, tem esse bónus para mim de me ajudar precisamente a estar mais alegre, mais positiva, também é uma coisa que ajuda muito. E aliás, existem cristais arco-íris que têm precisamente esse aspecto. Outra forma é os chamados cristais pessoais, que é aquilo que se calhar a maior parte das pessoas conhece e utiliza, seja transportar no bolso, seja em contacto com a pele. Existem determinados cristais que é particularmente indicado trazer em contacto com a pele, como já falámos, porque na sua composição química têm, desculpem, falta-me outra vez a expressão em português, têm trace minerals. Nós acabamos por absorver doses minúsculas daqueles elementos que também têm um efeito terapêutico sobre o organismo dessa forma, como o âmbar, que já falámos, como a malaquite, etc. Ou transportar no bolso, porque ao fim e ao cabo, ter connosco junto de nós, seja num bolso, seja o que faz é que o cristal vai estar dentro do nosso corpo energético, está dentro do nosso campo áurico e, portanto, está junto a nós e o efeito que ele poderá ter será naturalmente muito mais amplificado do que se ele estiver a 2 metros ou a 3 metros de nós e, portanto, é muito mais eficaz. E quando nós estamos a trabalhar aspectos específicos, precisamente é muito benéfico nós andarmos diariamente com os cristais. Também se pode usar na forma de bijuteria, como eu tenho pulseiras, cristais, brincos, etc. Também nesse sentido. Há quem faça elixir de cristais. Eu faço a minha versão dos elixir de cristais. Uma das coisas que é dita muitas vezes é que deve-se trabalhar só com um cristal de cada vez para realmente conhecer a energia do cristal, ou nunca se deve ter mais do que 6, 8 cristais connosco de cada vez. Eu sempre fiz batota desde o início. É raro o dia em que eu não tenho pelo menos 10 cristais à minha volta que são escolhidos diariamente de forma completamente intuitiva. Olho para eles, digo-lhes bom dia, hoje vens tu e tu, vem para o pé de mim, vou pôr estas pulseiras e vou meter este no bolso. E para mim funciona muito bem, porque eu sou uma pessoa complexa, muito complicada. Há quem se dê muito bem, lá está, em trabalhar com um cristal ou com 2 cristais de uma forma muito intencional. Eu, como tenho muita coisa a trabalhar e tenho pouco tempo, gosto de fazer assim uns cocktails. Mas aquilo que é muito importante para mim e que a maior parte das pessoas que eu sigo, que são professoras ou que são terapeutas ou que trabalham nesta área, também recomendam a mesma coisa, é que existem cristais que são altamente tóxicos, existem cristais que simplesmente dentro da água ou se começam a desfazer, ou perdem a cor, ou por isso simplesmente a sua composição química é afetada, é alterada. Existem cristais que literalmente, se nós pusermos dentro da água, transformam-se noutro mineral diferente, porque agrega o H2O. Portanto, é muito difícil, até para quem estuda isto há muito tempo, é muito difícil saber com absoluta certeza e segurança, reconhecer que aquele cristal é o que nós achamos que ele é, saber que aquele cristal não é tóxico, que não vai fazer mal ao cristal, que não vai alterar a sua composição, que não nos vai fazer mal a nós, colocá-lo em água. Portanto, a regra, e é aquilo que eu pratico para mim, pelo menos por enquanto, é que faço sim elixir de cristais, mas do método indireto. Ou seja, em vez de colocar os cristais dentro da água para infundir a água e depois beber, o que eu faço é simplesmente. Isso é uma coisa que não é obrigatória, mas é aconselhável, é boa, é agradável, que é ter os nossos cristais ou ao ar, os meus estão todos expostos, eu tenho a casa completamente repleta de cristais por todo lado, ou tê-los dentro de materiais naturais. Vidro, que sim, é feito pelo homem, mas que é um material que é natural. Vidro, madeira, bambu, o que seja, tecidos como o algodão, o linho. Há quem tenha, por exemplo, os cristais dentro de saquinhos para não os perder, para andar na carteira ou até para pôr no bolso, põe no saquinho e tal. Evitar o plástico, evitar essas coisas assim, porque tem uma vibração completamente dissonante que não tem nada a ver com os cristais. Não os vai matar, mas diminui um pouco aquilo que é o potencial energético que o cristal tem. E, portanto, da mesma forma, para fazer elixir de cristais, eu uso o vidro, que é extraordinariamente condutor,
E, portanto, eu tenho uma garrafa de água de vidro, eu encho de água e coloco um cristal, ou no meu caso, às vezes, 10 cristais, mas não é isso que é preconizado, portanto, façam o que eu digo e não façam o que eu faço. E deixo umas horas, de um dia para o outro, uma semana, o que eu sentir. Aqueles cristais que eu acho que me poderão ajudar com alguma dificuldade com que eu estou, algum aspecto que eu quero explorar ou que eu quero trabalhar, e faço isso. E efetivamente é muito eficaz e é mais eficaz do que simplesmente ter os cristais no ambiente ou inclusive é do que os ter junto a nós, porque de certa forma estamos a ingerir aquela energia, está a ser infundida na água, que como nós sabemos é extraordinariamente programável. Aliás, há experiências lindíssimas sobre isso, que eu agora ficava aqui também o resto da tarde a falar sobre isso, sobre a forma como a água, quando é congelada, cristaliza e os cristais assumem determinadas formas em função da intenção que foi colocada naquela água, por exemplo, e portanto a água é extraordinária para isto, é um método extraordinário para programar aquela água, para infundir aquela energia na água e para depois a consumirmos, porque nós somos compostos maioritariamente por água e, portanto, aquela água vai chegar a todo o nosso organismo e, da mesma forma, aquela energia vai também chegar a todo o nosso organismo de uma forma diferente. E também uma coisa que eu não uso imenso, mas que quero estudar mais afincadamente, que são as grelhas de cristais, utilizando ou determinadas formas específicas da geometria sagrada, ou inclusive mandalas, que podem ser até feitas pela própria pessoa. Tenho aqui, por exemplo, estas aqui. Muitas vezes, lá está, consoante aquilo que é a nossa intenção para aquela grelha, para aquela mandala, vamos utilizar uma forma específica no centro. Se queremos proteção, se queremos potenciar uma energia, colocamos no centro um cristal, que pode ser um cristal qualquer, mas que se nós quisermos também potenciar aquela intenção, podemos escolher uma forma específica que vá ao encontro daquilo que nós pretendemos. E depois podemos fazer inúmeras coisas. Por exemplo, esta é a mandala da flor da vida, e podemos fazer formas também que vão um pouco ao encontro daquilo que nós pretendemos. Por exemplo, um triângulo vai potenciar aquilo que se encontra no centro. O quadrado, por exemplo, e o triângulo, para além disso, é bom também para utilizar quando queremos trabalhar plano espiritual. Temos, por exemplo, o quadrado, o cubo, que equilibra e vai equilibrar também aquilo que nós colocarmos no centro. Podemos colocar um cristal, colocar um cristal de uma forma específica, podemos colocar uma intenção, podemos escrever, inclusive, uma intenção, colocar por baixo da mandala ou por cima. Podemos escrever o nome de uma pessoa para quem nós queremos criar aquela rede e então criar estas redes à volta com estas formas para potenciar aquilo que nós pretendemos fazer. No caso do quadrado, neste caso, para equilibrar, e que também é muito bom para trabalhar tudo o que esteja ligado ao plano emocional. Temos, por exemplo, o círculo, que é protetor e que vai proteger maioritariamente aquilo que nós colocarmos no centro. E que podemos, por exemplo, colocar uma planta que esteja moribunda e que nós queremos tentar ali dar alguma vida e procuramos cristais que sejam adequados para esse fim, e podemos fazer, por exemplo, uma rede em volta da planta, estando a planta no centro, por exemplo. O círculo também é bom para trabalhar o plano físico, portanto, neste caso também seria bastante adequado. E depois pode, claro, combinar-se cristais com inúmeras outras formas de terapia. Por exemplo, eu uso algumas coisas de aromaterapia e há cristais que pela sua energia ligam muito bem com óleos específicos. Pode-se juntar os cristais a qualquer prática que se faça, ou a qualquer terapia que se faça, seja a naturopatia, a medicina chinesa, para quem conheça os meridianos e os pontos, podem utilizar cristais nesses pontos específicos. Qualquer prática, da mesma forma que é um bom coadjuvante na meditação, também pode ser bom para utilizar durante uma prática de yoga, por exemplo, ou de pilates, do que seja. E existem inúmeros rituais que se podem fazer com cristais, e eu nisto sigo maioritariamente a minha intuição. Às vezes inspiro-me num ou noutro ritual que vejo num workshop ou que alguém partilha na internet, etc. Mas muitas vezes vou um bocadinho em função daquilo que eu sinto. E uso, por exemplo, para manifestação. Uma pessoa pode, por exemplo, escrever um objetivo que tem
colocar numa folha, estabelecer um prazo durante o qual nós gostaríamos que aquilo se concretizasse, e para dar uma ajudinha podemos usar cristais que sejam bons para manifestação, que muitas vezes são cristais ligados, por exemplo, ao plexo solar. A pirite, por exemplo, é excelente para manifestar, inclusive é coisas ligadas a aspectos físicos, para atrair prosperidade, e a prosperidade não tem que ser só prosperidade financeira, todas essas coisas. Existem rituais que se podem fazer em que se criam, inclusive, redes no chão, mandalas no chão à nossa volta, e que nós podemos ficar no centro, podemos acender uma vela de uma cor específica, podemos usar uma oração, podemos usar um mantra, existem inúmeras coisas que se podem fazer. Há pessoas que gostam de fazer determinados rituais em alturas dos ciclos lunares, por exemplo. Nas luas novas gostam de fazer uma limpeza energética, por exemplo, e depois gostam de estabelecer objetivos para aquele círculo lunar, porque é um novo começo. Existem inúmeras coisas que se podem fazer. Eu não faço muitas delas, mas faço muito, por exemplo, aquilo que se chama o banho seco, ou a limpeza da aura. Isto é um exemplo de uma obsidiana que é muito boa para colocar, por exemplo, à entrada da casa, para proteger e absorver quaisquer energias negativas que venham por ali. Depois há pessoas que gostam, por exemplo, de associar os cristais ao Feng Shui. Há muitas coisas. Aqui tenho então uma imagem das cianites, que são cristais maravilhosos, que são dos poucos cristais que nunca precisam de ser limpos, nem de ser energizados, nem de coisa nenhuma, têm uma energia muito elevada e que são extraordinários para proteção e para limpeza. Eu gosto muito de usar a cianite negra, que muitas vezes faz estas formações assim, e que inclusive é muito conhecida como vassoura de bruxa, é a vassourinha de bruxa, e eu uso a cianite negra literalmente para varrer a minha aura, de alto a baixo. Durante o tempo que eu sentir, se há ali zonas que eu sinto assim um bocadinho mais densas, fico ali um bocadinho a insistir e tal, e depois muitas vezes passo selenite, seja uma barra ou seja um sabonete de selenite, que é extraordinariamente que limpa efetivamente e que também energiza, é extraordinariamente energizante e está muito ligada à lua, daí se chamar selenite, porque ela parece efetivamente o brilho da lua. E uso também da mesma forma para limpar a aura, para energizar. Às vezes gosto também de usar uma cianite azul, que também é conhecida por espada de São Miguel, que precisamente tem o raio azul do arcanjo São Miguel, que eu digo sempre que é o meu padroeiro pessoal e que faço apelo a ele muitas vezes, e uso também muito a cianite azul nesse sentido. E muitas vezes, depois de fazer essa limpeza, também é uma experiência pessoal, gosto de usar em seguida, nem que sejam uns minutos, estar um bocadinho sentada, ou de olhos fechados, ou inclusive a olhar para o cristal, usar um cristal de enraizamento, precisamente para ajudar depois a ancorar e a estabilizar essa energia e a fazer a ligação com a Terra, que é muito, muito, muito importante também. E existem inúmeras coisas que se podem fazer, efetivamente. Tenho aqui também algumas runas que nunca usei ainda, mas que também quero aprender a usar, tenho muita curiosidade, em ametista, e um pêndulo, também há quem utilize muitos cristais na radiestesia, precisamente. São também muito bons coadjuvantes, não é uma área com a qual eu trabalho ainda, mas também é interessante para quem tenha interesse nessa área. Muito por alto falar só da questão da limpeza e energização dos cristais e da sua programação. Há pessoas que levam isto quase a uma ciência e que tornam isto uma coisa complicadíssima. Pessoalmente eu sinto que não é necessário. A doutrina diverge muito, porque estas coisas são muito pessoais. Há quem ache que os cristais têm que ser religiosamente limpos e energizados naquele prazo, que normalmente é os cristais que usamos connosco no dia a dia, que manipulamos uma vez por semana, os cristais que estão apenas no ambiente uma vez por mês, e depois existem inúmeros métodos. Há cristais que podem ir à água, que podem ser limpos na água, ou na água com sal, ou na água de rios, ou de cascatas, ou de lagos, também é muito bom. Pode-se utilizar a selenite, que limpa e energiza. Pode-se usar um sem fim de coisas. Há pessoas que gostam de energizar os cristais à lua, em lunações específicas, cristais que são para trabalhar mais coisas do passado ou até ligadas a vidas passadas, que se gosta de utilizar, de fazer a sua energização no quarto minguante, coisas que são mais ligadas para trabalhar para o futuro no quarto crescente, mas depois isto é todo um mundo de coisas que vai um bocadinho também da crença pessoal.
há quem diga, e eu sinto isso cada vez mais, que na verdade os cristais não são assim tão sensíveis como nós achamos. Eles são extraordinariamente estáveis. E eles já cá andavam antes de aparecermos nós, com os nossos incensos e com as nossas selenites e não sei quê. E muitas vezes há quem acredite que não precisam de tudo. Eu sinto que às vezes precisam. Quando a energia está particularmente densa, ou se forem utilizados em terapias, uma pessoa que faça terapias e que receba muita gente, é bom fazer uma pequena limpeza entre uma sessão e outra, até para o cristal se voltar a equilibrar e a sintonizar e estar tudo ok. Mas isso é uma coisa completamente pessoal. Para quem tem esse receio e tem essa preocupação, o que eu recomendo sempre é ter selenite. Existem taças de selenite onde podem pôr os cristais lá dentro, existem torres de selenite. Eu não sei se inclusive eu não tinha colocado, exatamente, tenho aqui uma taça, uma das minhas taças de selenite, onde eu coloco os meus cristais e eu converso com a minha selenite. E há quem faça programação de cristais, que faz uma meditação específica para se ligar ao cristal e pede ao cristal exatamente aquilo que quer que ele faça. E há muita gente que funciona muito bem assim. Eu não. Eu sou um bocadinho avessa a isso. Eu simplesmente digo ao cristal ou penso para o cristal aquilo que eu pretendo e aquilo que eu lhe peço, dentro daquilo que são as suas propriedades e as suas capacidades, e de resto é um bocadinho cristal, do your thing. Eu estou aqui, estou disponível, estou receptiva e tu sabes melhor do que eu aquilo que podes fazer por mim. Há pessoas que, inclusive, acham muito importante consagrar cristais, que é uma coisa que eu nem sabia o que era até pouco tempo. Vai um bocadinho da crença de cada um. Há pessoas que gostam de consagrar a uma entidade qualquer superior ou a uma entidade angélica para garantir que apenas. O princípio é esse, que apenas seres bem intencionados, seres de luz, possam agir por intermédio daquele cristal ou interferir com aquele cristal, e vai muito da intenção. A coisa mais importante na utilização de cristais é precisamente a intenção que nós lhe colocamos. E, portanto, se para nós aquele ritual, seja ele qual for, tem um significado, então ele vai fazer diferença. E, portanto, é um bocadinho isso que eu preconizo. Podem ser usados em cura à distância, seja utilizando uma fotografia da pessoa, seja usando uma grelha, como aquelas que eu mostrei, e colocando, por exemplo, escrevendo o nome da pessoa, ou simplesmente tendo essa intenção presente quando faz a grelha. Há uma miríade de formas diferentes de utilizar os cristais. Em que é que nos podem ajudar? Em todo o tipo de coisas. Eu coloquei aqui alguns dos exemplos de aspectos em que já me ajudaram a mim, mas basicamente os cristais atuam a vários níveis, alguns deles específicos. Há cristais que atuam mais, inclusive, a um nível superior, que nem têm tanta ação sobre o nosso corpo físico. Há cristais que ajudam com aspectos físicos, outros com aspectos psicológicos ou emocionais, trabalhar o nosso passado, inclusive às vezes aceder a algumas coisas, a algumas informações que sejam relevantes para nós e que nos sejam benéficas de vidas passadas, inúmeras coisas efetivamente. Mas a chave aqui, que acho que é aquilo que é importante sempre referir, é que a palavra-chave é mesmo ajudar, porque quem faz o trabalho somos nós. Mesmo em termos de saúde física, o nosso organismo tende para o equilíbrio e tende para um estado ótimo de funcionamento saudável. E, portanto, se nós lhe dermos as ferramentas de que ele precisa, mais facilmente ele poderá chegar a esse mesmo equilíbrio espontaneamente. E nós sabemos que mesmo a medicina, há imensas coisas em que a medicina é absolutamente fundamental e é necessário haver intervenção, seja mesmo uma intervenção cirúrgica, seja uma intervenção, um tratamento químico, mas que muitas vezes, lá está, também vai trabalhar com o corpo, vai ajudar o corpo a fazer aquilo que o corpo precisa de fazer para se reequilibrar, ou para eliminar um patogénio, ou para eliminar uma doença, ou o que seja. E, portanto, os cristais o que fazem é ajudar-nos um pouco. São facilitadores, e é mesmo aquilo que eu escrevi, podem ser canalizadores. Alguns deles têm propriedades de transmutação energética, como, por exemplo, a ametista é extraordinária, ótima para ter também em ambientes, precisamente porque ela é um transmutador natural de energias. Podem funcionar como escudos, conforme vos falei, inclusive até em termos eletromagnéticos de radiações a que nós estamos expostos. Podem intensificar uma determinada energia, mas no fundo,
nunca substituem, eu não sou nada a favor disso, nunca substituem uma ida ao médico, podem não substituir, inclusive, o uso de outras terapias holísticas, inclusive, é um coadjuvante. E eu acho que, precisamente, uma das coisas maravilhosas é aprender sobre todas estas diferentes áreas para podermos fazer sinergias e para que elas se possam potenciar umas às outras. E também uma das coisas que os cristais fazem, que também eu fui abordando ao longo desta apresentação, é que nos ajudam a focar e a intensificar e a colocar a nossa intenção. São quase que uma forma de nos ajudar a materializar aquela intenção. E às vezes isso é quanto baste para nós direcionarmos essa energia, que flui inclusive através de nós próprios, com ou sem cristais, mas que nos ajuda a colocar esse foco, a sermos mais claros naquilo que pretendemos e naquilo que precisamos, e ajudam-nos também energeticamente, a dar-nos energia quando nós precisamos dela, a ajudar-nos a manter a nossa energia numa frequência mais elevada quando estamos com mais dificuldade, e, a meu ver, é um pouco isso que eles fazem. E eu tinha pensado para o final falar das minhas experiências pessoais e de alguns aspectos. A verdade é que eu fui falando disso um pouco ao longo da apresentação, e portanto se calhar também não me vou alargar muito aqui. Eu queria fazer o disclaimer de voltar a dizer efetivamente que eu não sou coisa nenhuma, eu sou uma curiosa, sou uma estudiosa, não sei nada ainda, eu estou há 2 anos e qualquer coisa a estudar intensivamente esta área, quer do ponto de vista mineralógico e geológico, quer do ponto de vista energético, mas ainda só estou a dar os primeiros passos, porque isto é todo um mundo e é matéria de estudo infinito, ainda por cima, com todas estas ramificações que pode ter e todas estas áreas também interessantes que podem estar ligadas ao trabalho com cristais. Eu não sou geóloga, eu não me formei em mineralogia, não sou terapeuta ainda, estou a estudar e a trabalhar para isso. Portanto, eu venho mesmo apenas partilhar aquilo que fui aprendendo e aquilo que foram sendo as minhas experiências, que são completamente subjetivas, muitas delas, na esperança de que possa eventualmente ser interessante para alguém. Eu fui aprendendo a viver, mas que toda a minha vida, consciente ou inconscientemente, fui procurando sempre ferramentas que me ajudassem a ir um pouco mais além e a melhorar. E nesse caminho de cura já fiz muitas coisas e também estudo há muitos anos, dentro daquilo que eu consigo aceder para já, sobretudo a área da nutrição e da suplementação. Não sou exemplo para ninguém, eu sei muita coisa, mas ponho pouca coisa em prática, a verdade é essa. E é outra das áreas em que os cristais me ajudam-me a querer cuidar de mim, ajudam-me a ter às vezes o foco ou aquela energia extra que a pessoa precisa, porque há uma imagem que eu gosto muito de usar e que muitos dos pacientes crónicos e das pessoas com dor crónica conhecem e usam muito, que é a imagem das spoons, das colheres, que é uma pessoa saudável, normal, digamos assim, acorda de manhã com um determinado número de colheres de energia para aquilo que tem que fazer nesse dia. E uma pessoa com doença crónica acorda sempre com muito menos colheres do que a maior parte das pessoas têm. E, portanto, é um bocadinho a gestão dessas colheres que nós temos que fazer quando o nosso dia requer termos que fazer o nosso trabalho, porque temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, temos que cuidar da nossa casa, termos que cuidar das nossas relações afetivas, os nossos interesses, etc. E uma das coisas em que os cristais ajudam muito é precisamente isso, é às vezes a dar aquela energia extra que a pessoa precisa para, se calhar, em vez de ir pela facilidade, não, eu vou mudar ao trabalho, não, eu vou às compras e vou comprar fruta, ou não, eu não vou comer isto, eu vou cozinhar uma coisa como deve ser, ou então simplesmente ajudar-me a lembrar, atenção, tu estás a querer trabalhar isto, não te esqueças. Há muitos aspectos diferentes em que os cristais me ajudam, mas efetivamente eu fui sempre tentando ir pelo lado mais científico, digamos assim, estudando nutrição, suplementação, fui experimentando ao longo dos anos uma série de terapias holísticas das coisas mais diversas, fiz medicina chinesa durante muito tempo. A verdade é que eu comecei a integrar os cristais nas minhas práticas diárias. Uma das coisas em que os cristais fizeram uma diferença gigantesca e mensurável, e esta posso sim partilhar convosco, naturalmente com as devidas ressalvas de que isto não é o equivalente a fazer exames, a fazer eletroencefalogramas ou o que seja. Mas muitos de nós conhecemos os smartwatches que fazem uma série de coisas, permite que a pessoa, inclusive,
veja os seus batimentos cardíacos, a oxigenação do sangue, o nível de oxigênio, e monitorizar o sono. Eu não tenho sono profundo. Eu até vou tendo sonho REM, eu tenho sonhos, tenho sono leve, acordo 1000 vezes por noite, mas a verdade é que eu não tinha sono profundo praticamente nenhum. A partir daí comecei a constatar que efetivamente o meu relógio todos os dias me dizia: não teve a quantidade de sono profundo necessária para o seu corpo se regenerar, mas aquilo que fez uma diferença mensurável, gigantesca, foram cristais. Fui fazendo experiências daquilo que me aconselhavam, os cristais que me aconselhavam que seriam bons para usar, para ajudar a dormir e para ajudar. Porque muita gente, quando fala em trabalhar com cristais à noite e usar cristais para dormir, é mais no sentido de cristais que podem trazer sonhos lúcidos, intuições, coisas assim. Para mim, não. Eu queria um cristal que me ajudasse a dormir sossegada, sem sonhos lúcidos e sem coisa nenhuma. Eu quero é dormir, eu quero descansar, eu quero recuperar. E descobri o meu cocktail maravilha, nomeadamente a minha querida lepidolite, e a verdade é que, apesar de continuar a ter má qualidade de sono, mas comecei a ter uma quantidade saudável, um período saudável, muito mais normal, de sono profundo por noite. E dizem que aquilo que é o recomendável é algures entre os 90 e os 120 minutos por noite, aquilo que é o normal, dividido nos vários ciclos de sono. E eu tinha, às vezes, zero, a maior parte das vezes 5, 6, 8 minutos. E hoje em dia chega a ter 2 horas. Não colmata tudo. Lá está, os cristais não trabalham sozinhos, não fazem tudo, não são milagrosos, porque senão a pessoa cobria-se de cristais, deitava-se na banheira, cobria-se de cristais e era um Buda e não tinha que fazer mais nada nesta vida, não é? Mas de facto dão uma grande, grande, grande ajuda, dão-nos o apoio que nós precisamos muitas vezes, seja para implementarmos mudanças de estilo de vida que são necessárias, seja para complementarem outros tratamentos, ou simplesmente para nos segurarem a mãozinha, digamos assim, em termos emocionais, enquanto fazemos esse trabalho. E é isso que esse tem sido o meu caminho com cristais. E tive muita sorte porque o primeiro curso que eu fiz talvez não fosse o mais adequado, mas teve muita coisa válida. E uma das coisas que teve foi precisamente isso. A minha professora dizia sempre que a nossa intuição é sempre válida. Eu posso vos transmitir alguma coisa, e até pode ser uma coisa perfeitamente consensual, que quase todos os litoterapeutas preconizam, mas para vocês pode funcionar de uma maneira completamente diferente. O cristal X pode ter um efeito completamente diferente sobre vocês e está tudo certo. Ou seja, a única regra absoluta relativamente ao trabalho com cristais, e eu diria que em relativamente à maioria das coisas na vida, é nós aprendermos a ouvir e a confiar na nossa intuição, porque a nossa intuição está sempre certa. O nosso eu superior e os seres que velam por nós sabem sempre do que é que nós precisamos. E, portanto, muitas vezes é mais um trabalho de nos conseguirmos alinhar com a nossa verdadeira essência, que é esse, o meu objetivo e aquilo que eu procuro fazer. E, e, e aprendermos a ouvir a nossa intuição. Eu achava que a nossa intuição devia ser uma coisa muito óbvia, como se fosse assim uma espécie de megafone que nos diz coisas, ou vemos um ser alado que nos transmite uma mensagem. Isso foi uma das coisas que os cristais me trouxeram. E a partir do momento em que eu me alinhei com a minha intuição e que eu percebi que ela afinal existe e é válida e passei a dar-lhe ouvidos, ela valida-se sozinha, na realidade. Todos nós temos essa experiência, não é? Às vezes aquela vozinha que nos diz qualquer coisa que nós desvalorizamos e depois vai saber daí uns tempos e afinal aquela vozinha tinha razão. E foi isso que fez toda a diferença para mim e que me permitiu abrir a tudo o resto, inclusive é abrir à realidade de que existem aspectos da forma como os cristais agem sobre mim, que são subtis e que são coisas que eu não consigo medir, que eu não consigo justificar, que eu não consigo compreender, no entanto eu sei que elas são reais. E foi isso que me trouxe aqui. E essa foi a aprendizagem mais valiosa que se estende a todas as áreas da vida. Os cristais a mim ajudam-me a conseguir meditar, não tantas vezes como eu gostaria, nem sempre consigo chegar a esse estado, e eu sei perfeitamente, não tenho nada aquela ideia de que as pessoas se sentam ali e são uma espécie de estátua de mármore e que de repente não têm pensamentos. Eu sei perfeitamente que não é esse o objetivo, nem é isso que acontece a maior parte das vezes. Mas os cristais também me ajudam nisso. E para terminar, isto é mesmo o meu último ponto, alertar para o facto de que existem cristais falsos, existem cristais que são feitos pelo homem, que não são cristais, aliás,
Mas também existem cristais manipulados e aí a doutrina diverge, porque muitas vezes, quando vou a feiras e assim, de coisas desta área, é uma das coisas que as pessoas perguntam. Mas isto é verdadeiro, é falso? Olha, este foi manipulado, este foi aquecido, ou foi tingido. E as pessoas muitas vezes têm aquela ideia de que, então é falso, então não quero, então... Isto é completamente pessoal. Há pessoas que não gostam absolutamente nada de cristais manipulados, há outras pessoas que se dão muito bem com eles. E há muitos que são muito comuns. Por exemplo, a maior parte dos citrinos, que são uma das formas de quartzo, infelizmente não tenho aqui nenhuma imagem para vocês, que é o quartzo amarelo que nós conhecemos, são na realidade ametistas que são aquecidas em fornos industriais. E as pessoas dizem, então isto é um citrino falso. Na realidade, o que nós fazemos é de forma muito mais acelerada, exatamente o processo que se passa na Terra, em que efetivamente aquele cristal começa por ser uma ametista e depois é sujeito a umas temperaturas específicas durante um tempo específico, que faz com que aquele quartzo passe de ametista, roxa, lilás, para citrino, que é amarelo. E, no entanto, o componente daquele quartzo que lhe dá qualquer uma destas cores é o mesmo, é ferro. Que dependendo de uma série de fatores, no caso da ametista, por exemplo, nós podemos pegar num citrino, seja ele um citrino aquecido, como nós dizemos, manipulado pelo homem, seja um citrino natural, tirado da terra como citrino, e se o levarmos a uma máquina de raio-x, submetendo-o àquela radiação específica, ele transforma-se em ametista. Portanto, aí as doutrinas divergem. Há quem goste de cristais transformados ou manipulados, ou cristais revestidos, como os cristais aura, aqueles que têm assim aquele reflexo arco-íris, que são revestidos por uma camada ou de titânio, ou de prata, ou de ouro vaporizado que lhe dá aquele aspecto. Isso aí é uma coisa completamente pessoal. Na minha experiência, são diferentes energeticamente dos outros, e aí entra um bocadinho aquilo que eu vos dizia há pouco, acerca do o que é importante não é só o que é o cristal e qual é que é a sua composição, mas inclusive é a forma como ele se forma, a sua gênese, tem influência ou na natureza ou na intensidade da sua energia. E, por exemplo, um citrino aquecido é mais energético do que um citrino natural, porque aquele processo foi forçado e foi acelerado, e portanto aquilo é uma coisa assim um bocadinho mais pujante. Mas continua a ser um citrino, é um citrino assim um bocadinho diferente energeticamente. Portanto, isto é uma coisa muito, muito pessoal. Existe muita informação errada, existem muitos nomes diferentes que são dados ao mesmo cristal, porque uns têm uma aparência X ou uns têm uma cristalização Y, e então há pessoas que lhes dão nomes místicos, não sei quantos, lemuriano, não sei quantos, que atenção, existem efetivamente cristais lemurianos, que também são muito especiais, mas às vezes chamam isso um bocadinho a tudo, para, é como tudo, para puxar o valor para cima, para criar interesse nas pessoas, para as pessoas se calhar em vez de comprarem aquele cristal uma vez, vão comprar dois. Não, mas este é diferente, porque este é lemuriano, ou porque este é não sei o quê. Ou simplesmente para cobrarem mais dinheiro às pessoas. Portanto, quem se interessa por isso também é interessante ou saber, ou tentar perguntar a quem saiba, efetivamente, ou comprar de fontes fidedignas, para saber um bocadinho isso, também para evitar comprar gato por lebre, ou pagarmos mais do que aquilo que deveríamos por alguma coisa. A única coisa que é efetivamente perigosa e que há muita informação completamente, mesmo perigosa e quase criminosa, diria eu, de pessoas que recomendam e que dizem que fazem, e se calhar fazem, e bebem, e elixires com cristais que nós sabemos que são tóxicos, não podem ser ingeridos. Uma malaquite, que é um cristal que resulta da oxidação do cobre, é extraordinariamente curativo, trazendo junto ao corpo, etc. Mas, por amor de Deus, não metam uma malaquite dentro de água e não a bebam, porque vocês vão ter uma intoxicação por cobre. Esse tipo de coisas. Há coisas que são recomendadas por pessoas da praça, por caras conhecidas, inclusive é pessoas que vão à televisão, que têm livros publicados e que eu até acredito piamente que estas pessoas até achem que está tudo certo e que até o façam e estão a causar-se dano a elas próprias. Felizmente nunca lhes correu mal. Não quer dizer que todas as pessoas que veiculam informações erradas tenham má intenção, mas a verdade é essa. Uma das coisas que eu alerto sempre é cuidado. Na dúvida, se quiserem usar os cristais para fazer elixires, para beberem água com a infusão de cristais, usem métodos indiretos, porque funcionam muitíssimo bem. E não é necessário a pessoa estar a expor-se a esse risco, porque efetivamente as pessoas não pensam nisso, acham que aquilo é uma pedra rolada que não faz mal a ninguém, mas pode ser extraordinariamente perigoso, extraordinariamente tóxico.
Foi um deslumbramento acompanhar-te na tua comunicação. Não só pela forma encantadora como foste abordando todas as questões relativas aos cristais, foi encantadora a tua capacidade comunicativa, foi encantadora a forma humilde e de grande abertura como tu comunicaste connosco. Foi de facto um deslumbramento. Foste de facto muito equilibrada na abordagem que fizeste. E além do mais, foste muito sincera, muito corajosa, eu diria até mesmo tocante, muito sensível. Portanto, em meu nome e em nome de todo o grupo, aquilo que posso fazer é agradecer de coração completamente aberto. Eu ia fazer-te uma proposta, Alexandra, que é a seguinte: darmos seguimento a esta sessão. De hoje a 8 dias não temos nada programado no conjunto de sessões da Sociedade Teosófica. E agora, tenho algum receio que se perca um pouco a atmosfera que tu, tão sábia, conseguiste criar. Mas eu propunha que dessemos continuidade a esta sessão de hoje a 8 dias. O que é que te parece desta proposta, Alexandra? Eu acho que sim, que sem dúvida que é muito bom poder dar o tempo às pessoas para poderem justamente fazer as suas partilhas ou Claro, quaisquer claro. questões que tenham, claro que sim. A sessão foi muito boa, penso que posso dizer em nome de todos. Foi excelente. Encontramo-nos de hoje a 8 dias. Muito obrigado. Fazemos um momento de silêncio. Alexandra foi uma fonte através da qual jorrou não só uma sabedoria de grande inocência, mas também uma consciência daquilo que é a vida, daquilo que são as condições humanas, daquilo que é a problemática do dia a dia, daquilo que todos nós somos de alguma forma. Muito obrigado, Alexandra. Está Obrigada, eu. encerrada a sessão e até de hoje a 8 dias. Obrigada a todos.